Eu sempre fui o tipo de pessoa que prefere a madrugada. O silêncio, o ar frio, a sensação de que o mundo finalmente desacelera. Tudo isso sempre me trouxe paz. Mas nas últimas semanas, a madrugada tem me trazido outra coisa: medo. Começou com um som fraco, lá em cima do telhado. Um estalo aqui e outro ali. Nada que chamasse atenção de verdade. Eu pensei que fosse um gato, talvez um pássaro noturno ou só o vento, até que o som mudou. Passos pesados, lentos. E naquela noite, quando finalmente decidi olhar o que estava sobre a minha casa, descobri que o que se movia lá em cima não era um animal, era algo que me esperava. Meu nome é Daniel, tenho 31 anos e descobri tarde demais que casas antigas têm memória e que algumas memórias preferem a madrugada. Eu me mudei há pouco, buscando exatamente o que quase ninguém quer: silêncio. O bairro é pacato, as ruas parecem mais longas do que são e os postes, quando acendem, jogam um tipo de luz cansada no asfalto, como se a noite ali fosse mais pesada do que nas outras partes da cidade. A minha casa fica quase no fim da rua, com um quintal estreito, uma goiabeira que pende por cima do muro e um telhado inclinado, largo, feito de telhas de barro que estalam sempre que a temperatura cai de repente. Um estalo seco, como se a casa a espreguiçasse os ossos. Eu trabalho melhor à noite. Programo, reviso códigos, respondo e-mails de clientes que nem sempre estão no mesmo fuso que eu. O ritual é previsível: café, abajur, o som leve do teclado e, quando a concentração finalmente me envolve, aquele tipo de silêncio que até parece vivo. Foi assim nas primeiras noites aqui. E foi assim até que o telhado resolveu falar comigo. Não foi um estrondo. Não foi sequer algo que eu pudesse apontar e dizer: isso veio dali. Aconteceu às 2h27 de uma quarta-feira. A hora fica marcada na pele quando você se assusta sozinho. E o som foi quase tímido. Um arranhar discreto, seguido de um pequeno deslocamento. Como se uma patinha tivesse testado a firmeza de uma telha e, satisfeita, avançasse um pouco mais. Eu fiz o que todo adulto faz quando quer se manter se sentindo adulto. Ignorei. Pensei: gato. O vizinho da casa da esquina tem 2, e um deles, um malhado cinzento, vive explorando muros, como se tivesse a missão pessoal de cartografar as alturas do quarteirão. Voltei ao trabalho, mas o silêncio perdeu a textura lisa. De tempos em tempos, eu parava, os dedos suspensos sobre o teclado, tentando identificar se aquilo que eu ouvi era o que eu ouvi mesmo. Às 2h41, outro ruído. Um toque miúdo, bem acima da sala. Às 2h55, um estalo e logo depois um arrasto rápido. A mente prodigiosa corre sempre para o lado mais confortável. Vento, galhos, um bicho qualquer. Eu me agarrei a essas 3 palavras como quem segura uma corda jogada do alto de um poço. A janela do meu quarto dá para a lateral mais baixa do telhado. De noite, a janela vira uma moldura de escuro. De dia, é uma moldura do céu. Aquela madrugada, decidi abrir a veneziana só uma fresta. O ar de fora estava frio e entrou com um cheiro de poeira úmida que não combinava com a ausência de chuva. Apontei a lanterna do celular para o beiral. A luz correu pela borda das telhas, desenhando um relevo de sombras e pequenas rachaduras, e nada, absolutamente nada se moveu. O silêncio do quintal era tão completo que eu ouvi meu próprio sangue nas têmporas. Fechei um pouco a veneziana e me sentei na beira da cama, tentando rir da situação, forçando uma normalidade que não era mais verdadeira. É um truque estranho do corpo. Quanto mais você deseja o retorno do silêncio, mais a audição se aguça para caçar o ruído mínimo. E ele veio, não como antes. Não como as patinhas imaginadas de um gato curioso. Vieram passos, e não tem outra palavra para isso. 2 passos com peso, separados por uma pausa calculada, como quem testa onde pisa. Depois, um deslizar curto, que não soava com um acidente. Era a escolha de quem sabe que se arrastar a sola faz menos barulho do que apoiando o calcanhar. Não gosto de admitir, mas a verdade é que alguma coisa em mim percebeu que não era animal,
bem antes da minha consciência fazer as contas. Animais erram o ritmo, aceleram, recuam, sem medo de serem descobertos. Ali, no telhado, alguém ou algo parecia escutar a minha escuta. A casa inteira se tornou um amplificador de respirações e pequenos tremores. O abajur, aceso, me expunha. Desliguei. Não porque achasse que ele veria a luz por fora, mas porque a escuridão, naquele instante, parecia me dar a única vantagem possível: a ilusão de que eu poderia desaparecer no próprio cômodo. Voltei para a mesa, apertei REC no gravador do celular e deixei ali, sobre o caderno. Usei o teclado como um metrônomo nervoso. 3 toques, pausa. 5 toques, pausa. Só para que qualquer ruído externo me saltasse aos ouvidos como um intruso. O tempo passou sem se mover. Quando vi, eram 3h08. E foi exatamente às 3h08 que o telhado acima do meu quarto emitiu um som novo. Não de passo, mas de apoio. Imagina a cena hoje como alguém num parapeito buscando o centro de gravidade do corpo antes de se erguer por completo. A madeira do forro devolveu um gemido fino. Eu prendi a respiração sem querer, numa reação que só piora tudo, porque o mundo perde a trilha sonora que você mesmo produz e, nesse vazio, o menor ruído cresce 10 tamanhos. Eu não queria abrir a janela, não de novo. Em vez disso, recuei 2 passos, encostei na parede e deixei o olhar subir sozinho, como quem espera que o teto se torne transparente. Houve um instante em que eu quase ri. Um riso de alívio, meio idiota, quando nada aconteceu. O instante seguinte acabou com qualquer tentativa de humor. 3 toques. Não de unha em madeira, não de galho batendo. 3 toques bem colocados no perfil de alumínio da janela. Toque. Medidos, frios, precisos, a um palmo de onde meu rosto tinha estado segundos antes, quando eu espiava a fresta. A reação que eu tive não foi a de um herói, e eu prefiro ser honesto. Eu não abri a porta do quarto, não corri para o quintal com um bastão, não gritei pedindo ajuda para um lugar que eu sabia estar deserto. Eu simplesmente fechei a veneziana até o fim, devagar, como se o gesto minucioso pudesse por si só narrar para o que estava lá fora a minha intenção de encerrar a conversa. A madeira entrou no trilho com um som que, naquela hora, pareceu alto demais. Apaguei a luz do corredor e fiquei sentado, de lado, encarando a janela como se ela fosse uma boca que pudesse se abrir de novo. No gravador, os 3 toques ficaram perfeitos. Tão perfeitos que, ao ouvir o arquivo no fone horas depois, eu tive a sensação incômoda de que o microfone entendeu algo que eu não tinha entendido. Depois do 3º toque, há um resvalar diminuto, um chiado curto, como de pele seca arranhando pintura, e um sopro que não é vento. Voltei esse trecho mais de 10 vezes, buscando na repetição o conforto da explicação. Não encontrei. Quando a luz pálida da madrugada começou a derramar pelas frestas da cortina, o cansaço pesado me derrubou no sofá. Dormi mal, num sono raso, com o olho aberto por dentro. Ao acordar, tive aquela certeza tonta que visita quem passa a noite com medo. De dia, tudo se resolve. E foi justamente essa promessa infantil que me fez decidir o que eu não queria decidir. Eu subiria no telhado, só para checar. Só para me livrar do pensamento. Só para, quem sabe, encontrar pegadas de um bicho e poder finalmente rir de mim mesma. Amanhã parecia um lugar seguro, mas a casa, silenciosa, tinha outro plano. E é aqui que a noite termina, ou finge terminar. Porque o que veio depois, quando o sol já estava alto e a rua parecia normal, me ensinou que algumas respostas não se revelam com a luz. Elas apenas trocam de esconderijo. Subir no telhado foi a decisão mais estúpida e ao mesmo tempo a mais inevitável que já tomei. O sol das 9 da manhã era forte o bastante para aquecer as telhas e fazer o ar tremular acima delas. Mas eu sentia frio. Peguei a escada de alumínio que o antigo morador havia deixado no depósito e apoiei contra o muro lateral. A estrutura gemeu, enferrujada, e subiu um eco metálico pelo quintal. Respirei fundo antes de subir, tentando ignorar a sensação idiota de estar invadindo a minha própria casa. Lá de cima, a vista parecia mais ampla do que deveria.
A rua se estendia silenciosa, os postes ainda com lâmpadas acesas, como se não tivessem recebido o recado da manhã. A superfície das telhas tinha um tom escuro, sujo, coberta por pequenas manchas de limo. Caminhei com cuidado, sentindo cada passo reverberar na estrutura. Foi quando notei as marcas. Não eram pegadas exatamente. Eram pontos afundados, como se algo pesado tivesse se apoiado ali. E os intervalos entre uma marca e outra eram longos demais para um gato. O barro seco formava um desenho irregular, mas contínuo, cruzando o telhado até o beiral, exatamente acima da janela do meu quarto. O estômago revirou. Me abaixei e toquei uma das telhas. Estava fria, mesmo sob o sol. A textura era áspera e havia um pequeno arranhão recente. A cerâmica riscada, ainda esbranquiçada na borda. Algo tinha raspado ali com força. Olhei em volta, procurando qualquer vestígio que completasse o quebra-cabeça. Foi então que percebi o detalhe, que no momento não pareceu grande coisa, mas que mais tarde me tiraria o sono. Um fio fino, como de tecido, preso sob uma das telhas quebradas. Parecia linha de roupa rasgada, ou talvez cabelo. Não tive coragem de puxar. Voltei para baixo e decidi que aquilo seria minha explicação. Um bicho grande, que tivesse subido pelo muro, talvez em busca de abrigo. A rotina do dia me distraiu. Trabalhei até o meio da tarde, lavei louça, tentei convencer minha cabeça de que o medo da madrugada anterior tinha sido produto da falta de sono. Às 10 da noite o corpo pedia a cama, mas a mente se recusava. Cada estalo da casa soava como aviso, cada sombra parecia mais nítida do que o normal. À meia-noite eu já estava deitado, mas de olhos abertos, contando os minutos para o barulho começar. Ele não começou às 2, nem às 3. A noite inteira passou em silêncio absoluto. Um silêncio limpo, artificial, quase ensaiado, e por isso mesmo mais inquietante. Por volta das 4 da manhã, quando comecei a acreditar que o pior tinha passado, um som diferente se infiltrou pelo quarto. Não vinha do telhado, vinha de dentro. Um ruído agudo, metálico, repetido em intervalos irregulares. Tic, tic. Levantei e percebi que vinha do celular sobre a mesa. A tela estava acesa. O gravador de voz, aquele que eu tinha deixado ligado na noite anterior, havia sido reaberto sozinho. O arquivo tocava, mas o volume estava zerado. Mesmo assim, o aparelho vibrava levemente, e cada vibração coincidia com aquele tic, tic, tic. Toquei na tela. O som parou. A gravação marcava exatas 3 horas e 8 minutos, o mesmo horário dos passos da noite anterior. Eu devia ter apagado o arquivo. Devia ter fingido que nada daquilo tinha acontecido. Em vez disso, coloquei os fones e apertei play. O som dos 3 toques na janela veio limpo, cristalino. E então, depois do terceiro, ouvi o que antes tinha ignorado. Um suspiro. Longo, quase humano. Como se alguém do outro lado do vidro tivesse se aproximado demais do microfone. Arranquei os fones e joguei o celular na cama. A claridade da manhã seguinte não trouxe alívio. Só uma espécie de torpor. Passei o dia tentando racionalizar o que tinha ouvido. Tentei reconstruir mentalmente a noite. Os toques, o silêncio, o telhado, tudo apontava para a mesma conclusão, a mais óbvia. Algum invasor, talvez alguém tentando roubar a casa, um viciado. A cidade está cheia deles, pensei. Mesmo assim, algo não se encaixava. As marcas nas telhas não tinham formato humano. O espaçamento, o peso, o arranhar, nenhum dos movimentos era lógico. Decidi então instalar uma câmera improvisada. Usei o suporte de celular e o prendi do lado de fora, na janela, apontando para o telhado. Queria registrar qualquer coisa, um gato, um vulto, o que fosse. Se nada aparecesse, talvez eu finalmente dormisse, mas o corpo sabia antes da mente. Eu não dormiria. Quando a noite caiu, o ar dentro da casa ficou mais denso. O som da geladeira parecia mais alto.
O relógio marcava as horas como uma ameaça. Às 2h30, o vento começou a soprar, arrastando folhas pelo quintal. E então, no meio do som do vento, ouvi de novo. Passos. Lentos, arrastados sobre o telhado. O coração disparou. Segurei o celular com as 2 mãos, observando a imagem tremida da câmera em tempo real. A tela mostrava apenas o escuro do beiral e o reflexo da luz da rua. Por um instante, nada. Depois, um vulto passou rápido demais para que eu visse o que era. O som, porém, ficou gravado na minha cabeça. O mesmo arranhar seco da noite anterior. Corri para a janela e fechei as cortinas. Fiquei ali, imóvel, contando os segundos, esperando ouvir os toques de novo. Os 3 toques que marcavam o fim de cada madrugada. Eles não vieram, mas, pouco antes do amanhecer, o celular vibrou sozinho. E quando olhei a tela, a câmera ainda gravava. No último frame, algo branco se movia sobre o telhado, algo que à primeira vista parecia humano, até você reparar que os joelhos dobravam para o lado errado. O dia seguinte amanheceu cinza, abafado. Aquela luz pálida que o sol faz quando não quer nascer de verdade. Dormir estava fora de questão. Eu fiquei no sofá até às 6 e pouco, com o celular na mão, voltando o vídeo em câmera lenta, por quadro. O vulto branco cruzava a tela rápido demais, mas bastava pausar no momento certo para entender que não era um reflexo, nem uma folha, nem um animal. Era um corpo fino demais, inclinado de forma errada, como se os ossos não obedecessem às leis normais. E o pior, ele se movia com 4 apoios, pausa, algo entre andar e rastejar. Paguei o vídeo não porque quisesse esquecer, mas porque não queria uma prova do que talvez ninguém acreditasse. Guardei o celular no bolso e saí para o quintal. O chão ainda estava úmido do sereno. Quando levantei o olhar, o telhado parecia inofensivo. Um campo de telhas vermelhas, limpas pela chuva de dias atrás, mas bastou dar 2 passos para perceber o detalhe que a câmera não captava. Via pequenas lascas de cerâmica espalhadas no chão, bem próximas à parede. Olhei para cima. Ali, no beiral da janela do meu quarto, uma das telhas estava rachada no meio. Peguei a escada, subi devagar e quando alcancei a altura do telhado, o cheiro de poeira misturado a algo metálico me fez hesitar. Toquei o reboco da parede. Estava riscado. Não um risco qualquer. Eram 3 linhas paralelas, descendo do alto até o meio da parede, como se algo tivesse tentado escalar ou escorregar. Cada linha era funda, com o reboco arrancado em lascas. Apoiei a mão e ela voltou suja. Sangue. Seco. Escuro. Grudado na textura áspera da parede. Poderia ser de um gato, de um rato, de qualquer coisa, mas instintivamente eu sabia que não era. Quando desci a escada, senti alguém me observando. Não era a paranoia, era aquela sensação antiga, primitiva, que o corpo reconhece antes dos olhos. Olhei em volta. Rápido. O vizinho da frente, um senhor chamado Hernani, estava na calçada, encostado no portão, segurando uma xícara de café. Ele me observava em silêncio e, por um segundo, pensei em acenar. Mas ele foi mais rápido. "Te acordaram também?" perguntou. A voz dele saiu rouca, arrastada, como se já soubesse a resposta. Fui até o muro. "Como assim, também?" Hernani deu um gole no café e olhou para o telhado da minha casa. "Esses barulhos?" Ele apontou com o queixo. "No começo achei que era bicho, mas não é." Esperei que ele continuasse. "Faz tempo?" perguntei. Ele assentiu. "Desde antes de você se mudar." "E o que era?" Ele demorou um pouco para responder. "Se fosse um bicho, já tinham matado." Deu um meio sorriso. "Aqui a gente reza, é mais seguro." Fiquei olhando para ele, tentando entender se falava sério ou se divertia às minhas custas, mas o olhar do velho estava firme, sem ironia.
Ele girou a xícara na mão, olhou o fundo e completou. O som começa no telhado. Depois desce. Quando desce, não adianta mais rezar. E, sem se despedir, entrou em casa. Fiquei ali, parado, com o eco daquelas palavras grudado na cabeça. O vento soprou leve, balançando as folhas da goiabeira. Um galho roçou o muro e eu me peguei prendendo a respiração de novo, como na noite anterior. Voltei para dentro e fechei todas as janelas. Tranquei a porta da sala, mesmo sendo dia. Passei o resto da manhã tentando trabalhar. A tela do computador parecia uma janela em branco. O som do teclado já não me acalmava. Eu sabia que, de alguma forma, aquilo que andava sobre o telhado viria novamente. Quando o sol começou a cair, a casa mudou de cor. As paredes ganharam tons dourados, depois alaranjados, depois cinzentos. 7 da noite eu já sentia o peso da escuridão chegando. Preparei café demais e deixei as luzes acesas. Decidi que, se fosse passar por mais uma madrugada, eu passaria acordado. Peguei o celular, reinstalei a câmera na janela e, desta vez, deixei o gravador de áudio funcionando também. Nada aconteceria, dizia a mim mesmo. Mas, no fundo, uma parte de mim já sabia que o silêncio da noite anterior tinha sido apenas um intervalo entre 2 ataques. O relógio da parede marcou 1 hora, depois 2. As luzes piscavam por causa do vento. O som da rua era distante, quase inexistente. E então o ruído veio, pequeno, como um aviso. Tec, tec. O mesmo som metálico, só que mais rápido. Não vinha mais do alto, vinha da lateral da casa. Pisei descalço, tentando não fazer barulho, e encostei um ouvido na parede. Era como se alguém arranhasse a pintura por dentro, seguindo um caminho lento, calculado, até a altura da janela. Voltei um passo, segurando o fôlego. A cortina mexeu, só um pouco, como se tivesse sido tocada de fora. Corri e desliguei o gravador, mas ele continuava piscando. A tela do celular travou no número 0308, o mesmo horário de todas as madrugadas. Foi quando percebi que não era o som do vento, nem da casa. Era uma respiração, do outro lado da parede, e estava tentando imitar a minha. A respiração do outro lado da parede parou do mesmo jeito que começou. De repente, um silêncio denso caiu sobre a casa, e por alguns segundos eu pensei que o coração tivesse parado também. Cada músculo parecia travado. O quarto inteiro estava mergulhado num tipo de escuridão diferente. Uma escuridão que não dependia da luz, mas da falta de lógica. Peguei o celular ainda piscando no 0308. Tentei bloquear a tela, mas ela não respondia. O som do gravador continuava ativo, mesmo depois de eu forçar o encerramento. Era como se o aparelho tivesse se tornado uma coisa viva, respirando junto comigo. Deixei o telefone sobre a mesa e encostei as costas na parede oposta. Do outro lado, o silêncio era total, mas havia uma sensação física, uma presença. Sabe quando alguém está parado atrás de você, sem fazer barulho algum, e mesmo assim o corpo percebe? Era isso. O ar parecia pesado, como se tivesse alguém respirando dentro dele. Fechei os olhos, tentando ouvir algo além do próprio sangue nas têmporas. Nada. Demorou 1 minuto, talvez 2, até que o som voltasse. Primeiro, um estalo na estrutura de madeira do forro. Depois, outro, mais distante. E então, um terceiro, bem acima da minha cabeça. O que quer que fosse, estava de volta ao telhado. Subi o olhar acompanhando o som com instinto e me dei conta de algo que até então não tinha reparado. O ruído se movia com um ritmo anormal. Um passo. Pausa longa. Outro passo, mas não exatamente sobre a mesma linha. Era como se aquela coisa estivesse testando o chão, ou me procurando.
Peguei o bastão de ferro que eu usava para travar a janela. Era pesado, frio e me dava uma falsa sensação de controle. A ideia de sair da casa passou pela cabeça, mas o medo de encontrar o que estava lá fora era maior do que o medo de ficar. A lanterna do celular ainda funcionava. Apontei para o teto, iluminando as frestas do forro. Nenhuma sombra, nenhum movimento visível. Mesmo assim, o som continuava. Passos lentos, arrastados, como se algo caminhando sobre as telhas se arrastasse com as mãos também. O corpo colado à superfície, como um animal rastejando. Abri a porta devagar, tentando não deixar o trinco fazer barulho. O corredor estava escuro. A luz da rua entrava apenas por uma fresta da cortina da sala. A cada passo que eu dava, o som lá em cima me acompanhava. Não perfeitamente, mas com um leve atraso, como se me observasse e tentasse imitar meus movimentos. Quando cheguei à cozinha, o ruído parou de novo. Só o relógio continuava marcando segundos. Tec, tec. Olhei para a porta dos fundos. Estava trancada, mas o trinco tremia levemente, como se o vento a empurrasse por fora. Aproximei-me com cuidado. O ar ali parecia mais frio. Quando encostei o ouvido na madeira, ouvi do outro lado um som de unha arranhando, não em linha reta, mas em círculos lentos, como se alguém desenhasse algo no metal do trinco. Afastei-me num salto. O bastão escapou da mão e caiu no chão com um estrondo que ecoou pela casa inteira. No mesmo instante, o barulho cessou. O silêncio seguinte foi tão absoluto que cheguei a ouvir o meu próprio coração acelerar. Não aguentei. Corri para o quarto e tranquei a porta. Encostei a cadeira sobre a maçaneta, como se aquilo fizesse diferença. Sentei no chão, encostado na parede, e fiquei ali, imóvel, com os olhos grudados na linha da porta. As horas se arrastaram. Em algum momento, devo ter cochilado, porque quando abri os olhos, o quarto estava atingido pelo cinza do amanhecer. Por alguns segundos, pensei que tinha sonhado tudo. Até ver o bastão de ferro. Ele estava encostado de novo na parede, ao lado da porta, no exato lugar de onde tinha caído. Mas eu não tinha ido buscá-lo. Eu tinha certeza disso. O dia passou arrastado, com uma sensação constante de vertigem. Trabalhar era impossível. O som do teclado parecia agressivo demais. O relógio da parede marcava o tempo com crueldade. Pensei em chamar alguém, a polícia, um amigo, o vizinho, mas o que diria? Tem alguma coisa andando no meu telhado. Eu mesmo não acreditava direito nas minhas palavras. À noite, preparei uma armadilha simples. Deixei farinha espalhada no chão da varanda e algumas lâmpadas acesas do lado de fora. Subi a escada e coloquei uma câmera no ponto mais alto do telhado, presa com fita. Se algo voltasse, eu teria uma prova. Desci, tranquei as portas, desliguei as luzes da casa e sentei na beira da cama com o celular na mão. Respirei. O relógio digital do criado mudo marcou 2h47 quando o primeiro estalo veio. A madeira do forro gemeu, lenta, e depois o som de algo pesado se movendo de um lado a outro, como um corpo rastejando sobre o teto. Desta vez, porém, não estava apenas acima de mim. O som vinha também das paredes, como se a coisa estivesse se espalhando por dentro. E então, às 3h08, a luz do quarto piscou 3 vezes. O ar ficou frio de repente, frio o bastante para eu ver o vapor da minha respiração. Na câmera, capturada em tempo real, a imagem tremia. Entre uma oscilação e outra, por um instante curto demais para ser certeza, vi 2 mãos, brancas, compridas, presas ao beiral do telhado. Depois disso, tudo parou. E naquele silêncio a casa pareceu suspirar. Um som baixo, quase um gemido vindo do alto. Não de dor, de satisfação. Eu não subi mais no telhado. Não naquela noite. Mas a sensação de que algo lá em cima tinha finalmente me encontrado permaneceu comigo o resto do dia seguinte. E eu sabia com uma clareza absurda que a coisa não pretendia ir embora. Ainda não. Naquela manhã, a luz parecia não querer entrar na casa. O sol estava lá fora, eu via os reflexos dourados nas janelas dos vizinhos, mas dentro
Tudo parecia permanecer em meia luz, como se as paredes tivessem absorvido o breu da noite e se recusassem a devolvê-lo. Eu não comi, não consegui trabalhar. Passei o dia inteiro apenas observando o teto, tentando entender onde terminava o barulho e começava a minha imaginação. O corpo doía, pesado, e a cabeça latejava. Às vezes eu achava que ouvia passos, mesmo com o rádio ligado. Outras vezes, via sombras se movendo nas bordas da visão. Foi quando decidi que não podia mais ficar sozinho naquela casa. Liguei para Rafael, um amigo de faculdade que morava a poucas quadras dali. Contei parte do que estava acontecendo, apenas o suficiente para convencê-lo de que eu precisava de ajuda para verificar o forro. Ele chegou pouco depois do meio-dia, trazendo uma lanterna e uma escada. "Barulho no telhado?" perguntou enquanto eu o conduzia até o corredor. "Mais do que barulho." Hesitei. "Tem algo andando lá dentro?" Rafael sorriu, tentando aliviar o clima. "Pode ser gambá, mano, ou morcego. Essas casas velhas são cheias de frestas." "Pode ser, mas não acredito." Abrimos o alçapão com um rangido de madeira seca. Um ar frio e úmido desceu de lá de dentro, trazendo um cheiro de poeira e ferro. Rafael subiu primeiro, com a lanterna na boca. Eu o segui com a respiração curta. O interior do forro era um labirinto de vigas e telhas antigas. O pó se movia no ar como fumaça. Rafael varria o feixe de luz de um lado para outro, até parar de repente. "Cara!" murmurou. "Vem ver isso." Me aproximei e vi o que ele apontava. Uma das telhas estava quebrada e o barro ao redor estava coberto por uma substância escura, seca. Mais à frente, havia marcas no pó, marcas de mãos. Mas não eram humanas, eram longas, finas, com dedos demais. O coração disparou. "Sai daí!" sussurrei. Rafael acendeu outra lanterna. "Relaxa, não tem nada aqui." Mas enquanto falava, a luz da lanterna piscou. 1, 2 vezes e apagou. O som que veio em seguida me congelou. Não era vento, nem bicho. Era um suspiro. Lento, profundo, vindo de cima de nós, bem próximo do madeiramento do telhado. E então, algo se moveu. A estrutura inteira gemeu. Telhas deslizaram. Um vulto branco cruzou o feixe de luz, rápido demais para eu reagir. Rafael gritou, tropeçando na escada, e nós dois caímos no chão da sala, levantando uma nuvem de poeira. "O que era aquilo?" perguntou, ofegante, os olhos arregalados. Mas eu não consegui responder, porque no instante em que olhei para o teto, vi o forro se deformar, como se algo estivesse se arrastando por dentro, tentando uma saída. "Sai, cara! Sai agora!" Rafael correu para a porta, mas ela não abriu. A maçaneta girava em falso, como se alguém a segurasse do outro lado. O som no forro se intensificou, agora direto acima de nós. Tamp, 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 como joelhos batendo no madeiramento. Corri até a janela, empurrei a cortina e vi, pelo reflexo do vidro, uma sombra subindo pelo lado de fora da parede. Alta, fina, com movimentos impossíveis. Ela escalava de costas, como se o corpo tivesse articulações onde não devia. O rosto, se é que dava para chamar assim, era branco e sem olhos, só um vazio onde o nariz e a boca deviam estar. E ainda assim, eu sabia que ela me olhava. A criatura chegou ao beiral e parou. Por um segundo, pensei que fosse cair, mas então ela se apoiou, dobrando o corpo para a frente até ficar de 4. Rafael, ainda perto da porta, sussurrou: "Meu Deus!" E ela ouviu. O pescoço se virou num ângulo impossível, rápido demais, como um estalo. A boca, agora visível, abriu-se devagar e dela não saiu som algum, só um ruído seco, semelhante a gesso quebrando. O instinto tomou conta. Apaguei as luzes e puxei Rafael pelo braço. Corremos para o corredor, ouvindo as telhas se partirem acima de nós. Quando cheguei ao quarto, empurrei a porta e a tranquei.
A respiração do outro lado do telhado era frenética, ofegante, como um animal excitado. Peguei o celular e, com as mãos tremendo, abri o aplicativo da câmera da janela externa. A imagem mostrava o telhado iluminado pela lua. Por alguns segundos, nada. Depois, um movimento. A figura rastejava no topo da casa, com as costas arqueadas e as mãos abertas como garras. De repente, ela parou, virou o rosto para a lente e se aproximou. Lentamente, por centímetro, até que o rosto preencheu a tela. E ali, entre o chiado da gravação e o som do meu próprio sangue nos ouvidos, ouvi a voz dela pela primeira vez. Não era uma fala, era um eco, um sussurro, repetindo o mesmo som que eu fazia todas as noites ao respirar. Uma cópia perfeita, deslocada, fria. Rafael me puxou de volta. A tela ficou preta. Do lado de fora, o barulho cessou, mas sabíamos que ela ainda estava ali. O teto voltou a ranger, desta vez com leveza, como se algo voltasse ao seu lugar original. E em seguida, silêncio. A madrugada passou devagar, sem coragem de terminar. Quando o primeiro feixe de luz atravessou a cortina, Rafael já estava na porta, pronto para ir embora. "Eu não volto aqui", disse com a voz rouca. "Seja o que for, isso não é daqui." Ele saiu e eu fiquei, porque de algum modo que eu ainda não entendia, a casa já me tinha escolhido e o que estava no telhado não era humano, mas agora parecia querer ser. Rafael não voltou. No mesmo dia em que saiu, bloqueou o meu número. Tentei ligar, mandar mensagens, mas nada. E, no fundo, eu entendia. O que ele viu, o que nós dois vimos, era o tipo de coisa que a mente recusa. A forma mais eficaz de se proteger do medo é fingir que ele nunca existiu. Eu, porém, não tive essa opção. A casa não me deixava esquecer. Mesmo durante o dia, o telhado estalava. Era um som leve, quase rítmico, como se respirasse junto comigo. Toda vez que o vento batia, eu esperava ouvir aquele suspiro, e às vezes ele vinha, sutil, misturado ao assovio das frestas. Na manhã seguinte àquela noite, fui à delegacia. O policial de plantão me ouviu em silêncio enquanto eu o contava, tentando deixar a história verossímil, que alguém invadira o telhado e tentara entrar. Ele fez anotações rápidas, mas os olhos denunciavam descrença. "O senhor chegou a ver o rosto do invasor?" "Vi. Algo. Humano?" Demorei a responder. "Eu acho que sim." Ele assentiu com aquele tipo de sim que se dá quando se quer encerrar a conversa. Anotou meu endereço e prometeu mandar uma viatura à noite. Nunca mandaram. Voltei para casa com a sensação de que cada passo me levava mais fundo num labirinto. O portão rangeu quando o fechei. A goiabeira balançava leve, mas a sombra que projetava parecia errada, como se tivesse um segundo tronco invisível acompanhando o movimento. Entrei. O silêncio era diferente. Não o silêncio natural de uma casa vazia, mas aquele tipo que espera. Peguei o celular e revisei as gravações da noite anterior, as que não tinha coragem de olhar enquanto Rafael ainda estava ali. No vídeo, o instante do susto, o forro se mexendo, o vulto branco, o grito, a queda. Pausei no momento em que a criatura passa em frente à câmera. Ampliei a imagem e o que vi me fez soltar o celular. O rosto estava de cabeça para baixo. Os olhos, se é que eram olhos, estavam onde devia estar o queixo. E ainda assim, no centro da imagem, havia um sorriso torto de quem entende o medo alheio. A tela apagou sozinha. Tentei ligá-la de novo, mas a bateria tinha morrido, mesmo tendo sido carregada naquela manhã. Larguei o aparelho na mesa e saí para respirar. Na calçada, o velho Hernani estava de novo, como se nunca tivesse saído dali. "Te disseram para rezar, né?" Ele disse sem preâmbulo. Assenti.
E você rezou? Rezar pra quê? Nem sei o que é isso. Ele deu um gole no café e me olhou por cima da borda da xícara. É por isso que ele volta. Ele quem? O que? As palavras saíram lentas, pesadas. Quando a casa escolhe alguém, ela não quer visita, ela quer companhia. O velho deu meia volta e entrou, sem se despedir. A frase ficou reverberando na minha cabeça como uma ameaça dita com calma demais. A noite chegou rápido. O sol se escondeu atrás das nuvens e o céu assumiu o mesmo cinza sujo dos dias anteriores. Deitei no sofá, mas não para dormir, só para tentar ouvir o som antes que ele me pegasse de surpresa. Por volta das 2h40, o barulho voltou. Primeiro o arrastar de telhas, depois o estalo das madeiras e, por fim, algo caindo. Um som surdo, pesado, vindo da direção da sala. Levantei devagar e liguei o celular. A lanterna tremia nas minhas mãos. Apontei o feixe para o teto e vi a rachadura no forro. Um pó fino descia, flutuando. O som agora vinha de dentro das paredes, não mais do telhado. Era como se aquela coisa tivesse aprendido os caminhos da casa e me seguisse pelo encanamento, pelos vãos, pelas estruturas que eu não podia alcançar. Fui até o quarto e empurrei o guarda-roupa contra a porta. Deitei no chão, ouvindo o relógio marcar o tempo. Os ponteiros pareciam mais lentos. Em algum momento, o tic-tac parou, e no silêncio que veio depois, algo sussurrou meu nome. Baixo, rouco, prolongado. Veio de dentro da parede. Daniel. O som parecia vir de longe e de perto ao mesmo tempo. Não era voz de homem, nem de mulher. Era um eco do que restava de voz em algo que esquecera como falar. Fechei os olhos. Quando os abri, já era manhã. O relógio marcava 06h15, mas o sol não tinha rompido. A primeira coisa que vi foi o pó. Um rastro branco espalhado pelo chão, bem ao lado da cama, e ali, misturado ao pó, havia um pedaço de telha, pequeno, quebrado, manchado de sangue. Sangue fresco. A coisa não tinha ido embora. Ela só estava mais perto. Depois daquela madrugada, entendi que a casa não queria me assustar. Ela queria me ensinar a ouvir. E eu aprendi. Aprendi que o silêncio não é a ausência de som. É o intervalo entre as coisas que se movem. Aprendi a diferenciar o ranger da madeira do som de passos. Aprendi que existem respirações que não são humanas. Naquela manhã, eu já sabia que estava perdendo a batalha. O corpo não obedecia mais. A cabeça latejava e cada ruído pequeno, o vento, o estalar do piso, o canto distante de um pássaro, soava como um lembrete. O pedaço de telha com sangue que encontrei perto da cama continuava lá, sobre a cômoda, como uma prova inútil de algo que ninguém acreditaria. Eu devia ter ido embora, mas não fui. E hoje entendo o motivo. Eu já não tinha mais para onde ir. A tarde passou num estado entre vigília e sonho. Fechei as cortinas, desliguei tudo. A luz que escapava por baixo da porta desenhava linhas na parede. E por um momento pensei ver sombras se movendo ali, devagar, como dedos tocando o chão. Peguei o celular, a bateria inexplicavelmente estava cheia, abri o aplicativo da câmera e deixei gravando. Fosse o fim, eu queria que restasse registro. Quando o relógio marcou 2h50, ouvi o primeiro som. Dessa vez não veio do telhado, nem das paredes, veio de baixo. Um estalo seco, o barulho de algo tocando o assoalho por baixo de mim, depois outro e outro. O som se movia, lento, seguindo o contorno do quarto. Eu acompanhei o som com o olhar, imaginando o que estava por baixo do piso. A cada batida, a madeira vibrava e o pó saltava das frestas. O ar ficou gelado. O corpo imóvel. E então, silêncio. Por 10 segundos, até o estalo vir mais alto, bem abaixo da cama. Afastei os lençóis devagar. A escuridão lá embaixo parecia viva,
O celular, ativei a lanterna e, com um gesto rápido, iluminei o vão. Nada, mas o chão parecia pulsar, como se algo se movesse dentro dele. A luz piscou e, por um instante, vi um olho, não humano, sem pálpebras, úmido, fixo em mim. Piscou 2 vezes, mas não era piscar. Era como se o globo ocular tentasse se ajustar à luz. A cama tremeu. Soltei o celular e recuei até encostar na parede. A coisa começou a sair toda, devagar. Primeiro, a mão, ou o que parecia uma mão, se estendeu pelo vão, pálida, fina, com dedos longos e articulações demais. Depois o rosto, deslizando sem atrito, como se o corpo fosse líquido. A cabeça virou para o lado errado antes de se alinhar, e quando os olhos me encontraram, o som veio, e o mesmo suspiro de todas as madrugadas. Mas dessa vez, ele tinha voz. Daniel! O som da parede, o som da casa, o som de mim. Corri para a porta e tentei abrir. Nada. O guarda-roupa que eu havia empurrado na noite anterior estava de volta ao lugar. A porta trancada por dentro, a janela fechada e o ar, frio demais para ser real. A coisa saiu por completo debaixo da cama. Alta, disforme, dobrada sobre si mesma. A pele era translúcida e eu podia ver veias pulsando por dentro, como se o corpo fosse feito de cera viva. Ela começou a imitar meus movimentos, o jeito de respirar, o tremer das mãos. Cada passo que eu dava para trás, ela repetia, com um pequeno atraso. Era como olhar um reflexo em um espelho que estava aprendendo a ser espelho. O celular, caído no chão, ainda gravava. A câmera registrava tudo: o som, o movimento, a minha voz tentando formar palavras que não saíam. A criatura parou, curvou a cabeça como se escutasse algo dentro do chão. Depois, em um movimento rápido e convulsivo, se virou e desapareceu sob a cama novamente. O chão vibrou uma vez, depois 2. E o silêncio voltou. Fiquei ali, sem coragem de me mexer. A madrugada avançou sem barulhos. Quando a claridade começou a invadir o quarto, percebi algo que me gelou por completo. As marcas de sangue. Elas não estavam mais na parede, nem no pedaço de telha. Agora estavam sob meus pés. Pisei nelas sem perceber, e elas formavam um rastro que saía do quarto, atravessava o corredor e terminava na porta da sala. Abri devagar. O vento da manhã soprou e por um instante tudo pareceu normal. Mas no meio da sala, sobre a mesa, havia uma telha. A mesma. Limpíssima. Sem sangue, sem rachaduras. E gravado nela, com profundidade precisa, uma única palavra: volte. Hoje moro em um apartamento, sem telhado, sem forro, sem vento. Mas toda madrugada, às 3h08, o vizinho de cima arrasta algo pesado no chão, e o som é igual, exatamente igual, como se a casa tivesse me seguido, como se ela tivesse encontrado um novo teto.